Olá, tudo bem? Na aula de hoje, eu quero te mostrar como a química analítica é interdisciplinar. Isso quer dizer que também eu preciso te mostrar como que ela está relacionada com o trabalho de um agrônomo. Veja bem, a química analítica, quando ela caracteriza a matéria, automaticamente ela interage com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. Aqui você vê um gráfico que te mostra várias relações. Tem relações com a química, obviamente, várias áreas da química, a física, com a engenharia, com a medicina, várias áreas da medicina, a química é totalmente ligada com a medicina, né? A ciência dos materiais e as ciências sociais. Quando nós vamos no outro lado deste diagrama, nós vemos interação também óbvia com a biologia. Nós temos interações com várias áreas da geologia, por exemplo, ciências do meio ambiente, a química ambiental é uma área muito importante nos dias de hoje. E nós temos também um círculo aqui, uma bolinha, da agricultura, onde aparece a agronomia. A agronomia, então, o agrônomo, por assim dizer, ele precisa de informações. Pode ser o solo, pode ser informações sobre um produto, por exemplo, lácteo, pode ser informações sobre uma folha, etc. Você tem outras áreas relacionadas, né? Ciências de alimentos, ciência do solo, os animais, fruticultura, como está aparecendo aqui. Então, tudo isso está relacionado também com a química analítica. Informação da matéria serve também, ou é necessidade também de um agrônomo. Na última aula, te prometi que eu ia fazer alguns exemplos para você detectar, então, quem seria um analito e uma matriz. Tá? O analito, então, é o componente que eu quero determinar, só te lembrando, e a matriz é tudo que tem na amostra menos o analito. O que eu fiz foi selecionar alguns exemplos que são da interesse do agrônomo. Tá? Peguei exemplos, por exemplo, de uma fazenda. Uma fazenda ela pode servir para fazer vários tipos, né, de produções. Tá? E nesses tipos de fazendas, nós podemos então brincar aí com vários exemplos. Veja bem, eu tenho aqui 4 frases para você, 4 necessidades, 4 coisas que, por exemplo, um agrônomo em algum momento poderia ter que fazer, tá, diante de alguma demanda que ele tenha profissionalmente. A primeira delas seria a análise de enxofre em um solo obtido de uma fazenda de cultivo de soja. O outro seria a análise de nitrato na água de um poço artesiano de uma fazenda de produção de suco de laranja. A análise de proteína em leite obtida de uma fazenda de produção de laticínios. E, finalmente, a análise de sangue em animais de fazenda com causa de morte desconhecida. Veja, são 4 problemas que requerem uma resposta, ou seja, uma informação. Em quadrados laranjas, eu vou marcar aqui quem são os analitos. Sempre responde à pergunta de quem eu quero determinar. Então, quem eu quero determinar na primeira frase? O enxofre. Na segunda frase, o nitrato. Na terceira frase, a proteína. E na quarta, o sangue. Enxofre, nitrato, proteína e sangue, então, são meus analitos nesses 4 exemplos. Em cor agora azul, eu vou marcar quem são as amostras. Ou seja, quem seria a matriz onde esse analito está. A matriz é o solo. No segundo, por exemplo, é a água de um poço artesiano. O solo era no primeiro, né? No terceiro exemplo é o leite. E no quarto são os animais de fazenda. Poderia ser um animal específico, enfim. Então veja bem, aqui agora você tem uma ideia melhor da definição de analito e matriz. Analito é sempre aquilo que eu quero determinar, a informação primária, por assim dizer, que eu preciso. No entanto, essa informação está dentro de algum lugar, ou seja, o analito ele está junto com outras coisas em amostras. E essas amostras são leite, são solo, são água, mas todo esse leite, todo esse solo, do ponto de vista da química analítica, a gente chama o que? De matriz. Então veja, esses 4 exemplos mostram como um engenheiro agrônomo pode se deparar em alguns momentos com alguns desses problemas. Diante desses problemas, ele precisa então ter um conhecimento básico de química analítica. Essas informações advindas dessas análises, elas levam geralmente a alguma ação, alguma medida é tomada depois disso. Uma análise errada ele pode ter consequências negativas bastante sérias, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista econômico. Por isso que, independente de você estar diretamente envolvido com a análise
ou estar terceirizando essa análise, é importante que você saiba como que essa análise tem que ser feita. A disciplina trata em uma grande proporção justamente disso, da análise, das etapas de uma análise, etc. Então eu quero que você revise o conteúdo desse vídeo, esteja bem claro para você o que eu analito, o que é a matriz, né? E esses exemplos, você pode pensar em outros também, de modo que então fique mais fácil a nossa comunicação durante a disciplina. Tudo bem? Até mais!